doutora Fernanda Grassi, médica infectologista e pesquisadora da Fiocruz. Vamos lá. Metrópole Entrevista. Pois é, doutora, um abraço para a senhora, que bom a senhora aqui de novo, né? Enfim, a pergunta que todos estão fazendo nesse exato momento. A Covid está acabando ou não, hein, doutora? Bom dia, Zé. Bom dia. Essa é uma pergunta boa, né? A Covid, digamos assim, continua aí e onde não tem vacina, ela vai continuar como uma doença importante, né? Aqui no Brasil a gente conseguiu avançar na vacinação, apesar de tudo, né? Do ritmo que começou lento, mas a gente conseguiu retomar tudo isso. E a onda Ômicron, que chegou aqui, felizmente não foi tão dramática quanto em 2021, quando a gente viu os hospitais cheios, muita gente morrendo por Covid, né? A vacina fez com que isso fosse um pouco mais contido. Mas a gente não pode esquecer que isso é um fenômeno mundial e tem vários lugares no mundo onde a vacina ainda não chegou. E mesmo aqui no nosso país, a gente tem regiões que não têm a cobertura vacinal desejável para controlar a infecção. Como é que a senhora avalia o momento que estamos vivendo da Covid no Brasil? 220 mortes. Nós chegamos a ter aí milhares, né? Batemos quase 2.000 mortos, né? Enfim, qual é a análise real agora, doutora Fernanda? O que os dados estão apontando é isso, né? A gente tem uma cobertura vacinal no Brasil que é muito heterogênea. Então, nós temos regiões que têm uma alta cobertura vacinal e temos regiões em que essa cobertura não é tão importante assim, né? Onde tem lugares aí que tem 50% de cobertura vacinal. Isso não é suficiente, a gente sabe. Então, onde tem a cobertura vacinal elevada e as pessoas tiveram as suas doses, né? A cobertura completa, as 2 doses e mais a terceira dose, nesses locais, sem dúvida, vai haver uma contenção, porque a vacina funciona. Mas em lugares onde essa vacinação não foi boa, a Covid ela pode repartir, sim, ela pode voltar a crescer. Então, eu não acho que a epidemia terminou, né? A gente tem aí no mundo inteiro países sem cobertura vacinal, é possível que apareça uma nova variante, a gente não sabe, mas eu estou otimista, no sentido de que nós temos a vacina, isso é fundamental, temos a máscara, já sabemos como utilizar essas medidas de distanciamento, então eu estou esperançosa, sim. E a outra pergunta, né, que aliás, hoje eu desci o elevador com a senhora, e ela me dizia, Zé Eduardo, eu não aguento mais máscara. Eu não aguento mais máscara. Me parece que 2 estados, hein, Camille? 2 estados, eu acho que é Distrito Federal e Rio de Janeiro. Esses 2 estados já estão flexibilizando o uso da máscara. O que a senhora acha disso? Eu acho que a gente vai partir para isso mesmo, né? A ideia não é ficar usando a máscara a vida inteira. A ideia da máscara é no momento em que existe uma grande circulação do vírus, a gente usa isso como método de barreira, né, para impedir a infecção, e junto com a vacina é fundamental. Então, eu acho que agora, o que a gente precisa fazer? Aquelas pessoas que ainda não se vacinaram, que ainda não completaram o seu esquema, elas devem fazer isso, porque elas estão suscetíveis ao vírus. E a gente ainda vai precisar usar máscara um pouquinho, né? Eu acredito que isso não vai demorar tanto tempo assim, porque a gente já está numa curva decaindo, né? E a mortalidade que digamos assim, é a última coisa que melhora, né? Porque essas pessoas que morrem são pessoas que adoeceram há algumas semanas. Então, isso também está diminuindo, a curva de mortalidade está diminuindo, a taxa de positividade dos exames está diminuindo, o número de casos novos, né? E a vacinação aumentando gradativamente. Então, isso tudo aí vai criar um cenário para que a gente possa deixar de usar máscara.
Inicialmente, isso tem que ser feito em locais abertos, né, onde não tem aglomeração, mas se a gente estiver em locais fechados, ainda é uma coisa, digamos assim, sobretudo para aquelas pessoas mais suscetíveis, né? Usar a máscara é um fator de proteção a mais e a gente tem que se proteger. Agora, doutora, o negacionismo que vivemos de 2 anos para cá foi um negacionismo inacreditável, uma pancada, né? A gente andar pro lado, essa vacina não presta, não vou dar, não sou louco. Discursos assim que você fica incrédulo, como é que a pessoa pode dizer isso? Porque quando seu filho nasce, você toma 400 vacinas, não questiona. Aí agora, com a ajuda do presidente, aí aparecem os negacionistas. Esse discurso, doutora, atrapalhou muito, né, o curso da vacinação, né? Muito. Eu acho que o que atrapalhou mais, na verdade, foi uma falta de uma política central, né, para vacinação. Porque o que a gente observa aqui no Brasil, mais uma vez, é a desigualdade em relação às regiões. Então, a gente tem as regiões Sul e Sudeste, que têm taxas de vacinação muito superior ao norte, por exemplo, do Brasil, e um pouco até o Nordeste. Alguns estados do Nordeste não conseguiram vacinar tanto, porque é preciso um grande esforço, né, para levar a vacinação para populações mais distantes, sobretudo no norte do país. Então, a ausência dessa política, né, que o Brasil sempre teve esse programa de vacinação, como você falou, quando a criança nasce, recebe todas as vacinas, né, de forma gratuita pelo SUS. Então, a ausência dessa política central, isso dificultou, porque retardou muito, né, o início da vacinação, retardou o ritmo da vacinação e, sobretudo, promoveu essa desigualdade, que a gente não tinha isso em relação à vacina. Né? Então, os estados mais ricos vacinaram muito mais e muito mais rápido. Então, isso, mais uma vez, né, a Covid acentuou, digamos assim, essa desigualdade que existe no nosso país, até no acesso à vacina. Isso é muito triste. E eu falo da camada mais baixa, né? Da população da periferia, que não teve tanta atenção básica como deveria ser. Essa população, essa comunidade sofreu muito durante a pandemia, doutora? Foi a que mais sofreu? Eu acho que sim, porque além da falta do acesso e da dificuldade, né, do acesso, houve também a questão econômica, né? As pessoas, elas precisam trabalhar, precisam fazer seus serviços, e durante muito tempo isso foi assim, foi cesseado, não se pôde fazer por conta do distanciamento social, por conta das medidas, né, para ficar em casa. Então, isso dificultou. Então, do ponto de vista econômico, sem dúvida alguma, as pessoas que tinham esses trabalhos, né, mais informais, essas pessoas se prejudicaram muito. E não houve, no Brasil, uma política séria, né, para sustentar essas pessoas, como houve em vários outros países, né? A gente precisa, o Estado serve para isso, né? Para, nesses momentos assim de grande dificuldade, ajudar a maior parte da população, porque isso aí é que vai fazer rodar a economia, na verdade, né? Bom, eu não sou cientista política, mas essa é a minha opinião. Pois é. E existe algum conselho, doutora, que a senhora possa dar nesse momento para aquelas pessoas que tiveram Covid, que sentem alguma falta, né? Dificuldade de respiração, dificuldade de sentir cheiro, paladar. Isso vai permanecer? Qual é o conselho que a senhora pode dar para essas pessoas? Existe a Covid longa e existe esses sintomas que podem ficar. A Covid é uma doença sistêmica, uma doença que atinge todo o corpo. E depois de uma infecção, né, uma infecção sistêmica, normalmente a gente tem esse cansaço, né, essa astenia, essa falta de vontade de fazer as coisas e se sentir fraco. Né? Então, isso, na maior parte das vezes, passa. Na Covid existe esse fenômeno que essa
esses sintomas, né, que a gente chama de Covid longo. Então, as pessoas que sentem isso, elas devem procurar um atendimento médico. Então, existem alguns ambulatórios, né, no Hospital das Clínicas, acho que no Otávio Mangabeira, tem alguns lugares que atendem essas pessoas, né, pelo SUS e que ajudam. A questão da falta de não sentir o cheiro, isso existe fisioterapia respiratória que ajuda isso, né? Então, a pessoa é exposta a vários cheiros, né? A vários crescente, digamos assim, e acaba que isso melhora, né? Pode retomar. Então, eu sugiro quem tem sintomas procurar atendimento médico. E vamos torcer para que a vida volte ao normal, né, doutora? O mais rápido Mas possível. Vamos ver quando isso vai só acontecer. uma coisa que é importante a gente dizer: quem não se vacinou, vá se vacinar. E quem é suscetível, quem tem doença crônica, quem tem imunossupressão, continue usando a máscara. A senhora acredita que vamos ter mais quantas doses de vacina? Já estamos chegando na quarta. A quarta dose é uma questão, ela está indicada apenas para as pessoas que são muito imunossuprimidas, porque o que a gente está vendo é que as 3 doses foram suficientes para a Omicron, né, para que a doença fosse mais leve. Então, eu não acho que deva ficar se fazendo doses de reforço a cada 6 meses. Isso não é razoável. Isso está sendo agora indicado para as pessoas que são muito imunossuprimidas, por exemplo, aquelas pessoas que estão em quimioterapia, pessoas que são transplantadas, né? Então, aí sim está indicado. Mas para a população geral, não é necessário isso. Então, eu acho que se, de fato, a Covid se tornar uma doença endêmica, né? O que tudo indica, ela vai ficar como uma doença endêmica. Então, talvez a gente precise tomar vacinas anuais, como a gente faz no caso da gripe, mas a gente não sabe ainda, né? Porque o processo ainda está em andamento, digamos assim. Olha aí. Então, muito obrigado, hein, doutora? Muito obrigado mesmo, doutora Fernanda Grassi, médica infectologista. Um abraço para a senhora. Um abraço, bom dia para vocês.